Galera do YouTube, começa agora o Mais 10 Futebol Clube. Eu sou o Max. E eu sou o Dari, então vamos falar do resumão das rodadas de mata-mata pelos campeonatos do Brasil e pela América do Sul, é claro, né? Começando pela Copa do Brasil, o pessoal deve estar falando, vixe, mas você tá falando da Copa do Brasil, jogo de ida que aconteceu há uma semana atrás. Isso mesmo, galera, vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil, para o pessoal relembrar um pouquinho os resultados e falar um pouquinho a respeito dos jogos que aconteceram e um pouquinho da perspectiva para as próximas partidas. Primeiramente falando do jogo entre Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, lembrando que o Cruzeiro ganhou por 1-0, joga pelo empate. Entre os 4 jogos, esse acho que o Cruzeiro é o que mais leva vantagem dos seus jogos que aconteceram, eu acho. O Santos pegou a galinha morta, né? Vamos fazer uma piadinha do Santos, já que tá numa fase terrível. O Santos. E o Cruzeiro favorito e o jogo mais fraco. Acho que entre as possibilidades, o Cruzeiro tem mais perto da vaga, mais perto da vaga. Nos outros jogos, vamos dizer assim, que ainda está em aberto a classificação, porque são decisões que vão acontecer na casa dos adversários. Primeiro jogo no Rio Grande do Sul, Grêmio 1, Flamengo 1. O jogo da volta é no Maracanã. Flamengo que começa a viver uma pressão, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. E também perdeu para o Cruzeiro, o jogo que a gente vai comentar daqui a pouco da Libertadores. Então, para o Flamengo, jogo decisivo, como também vai para o Grêmio. Jogo no Maracanã, jogo que não dá pra saber quem vai levar a vaga. Esse jogo aí, ele é o jogo do time do Cheirinho, né? Engraçado do Cheirinho. Esse Flamengo, hein? Engraçado, hein, Flamengo? As 2 últimas semanas pro Flamengo vem sido terrível também. Bastante terrível. Eu acredito num certo favoritismo. O Grêmio sabe jogar fora de casa. Tudo bem que no meio de semana fez uma partida meio ruim contra o Estudiantes na Argentina. Mas é um bom resultado, né? Mas é o Grêmio. Tem um time copeiro, então a gente tem que tomar cuidado com o Grêmio. Vai ser um belo de um jogo na quarta-feira. A gente comenta mais a respeito disso na semana que vem. Outro jogo, Corinthians 1, Chapecoense 0. Jogo na ida com o gol do Romero. Agora o Corinthians vai a Chapecó tentar buscar um empate. Lembrando, galera, que não tem mais gol fora na Copa do Brasil. Então se a Chapecoense ganhar de 2-1, 1-0, 3-2, 4-3, vai para os pênaltis. Então é o que deixa o jogo um pouco aberto. Se fosse 1-0 o Corinthians e o Chapecoense ganhar por 2 gols de diferença lá, e eu falaria que ele estava liquidada a partida, deixar o Corinthians classificar. Mas que esse 1-0 aí tá aberto a decisão ainda. Eu acho que tá aberto, mas com leve favoritismo pro Corinthians por viver uma melhor fase. Sim, o Corinthians deve levar essa classificação. E no último jogo, Bahia 0, Palmeiras 0. Por que eu disse que o Cruzeiro leva uma certa vantagem, não o Palmeiras contra o Bahia? Claro que o Bahia pode vir a São Paulo e tentar arrancar um empate do Palmeiras, né? Fazer uma retranca, mas acho muito difícil isso acontecer. Então acho que o Palmeiras é favorito para ganhar a partida e o Palmeiras deve se classificar, né, Max? Por decidir em casa, sim. Acredito no Palmeiras. Beleza, vamos falar agora da Taça Libertadores da América, que aconteceram jogos essa semana, jogos de ida da competição. 7 partidas, lembrando que Independente e Santos, o jogo vai acontecer só no dia 21, até por isso foi adiantado aquele jogo do Santos contra o Ceará para essa semana pelo Brasileirão, e o jogo da volta só no dia 28, primeiro na Argentina e o segundo na Vila Belmiro, no Pacaembu, desculpa. Vamos falar então do jogo que aconteceu, Estudiantes 2, Grêmio 1. Na Argentina o Grêmio jogou mal, perdeu por 2-1 para os Estudiantes, mas é aquele negócio, né? O resultado foi bom, mas o desempenho não foi tanto, porque você perder de 2-1 para um time argentino não é um péssimo resultado. O Grêmio com 1-0 no Libertadores vale o gol fora. Então o Grêmio com 1-0 ele se classifica para a próxima fase. Pois é, só para lembrar desse jogo aí que a torcida do Estudiantes fez 2-0, a torcida gritava olé, olé, o Kahneman foi lá e fez aí o gol. Aí o Kahneman foi lá e fez o gol e a torcida não gritou mais olé e o jogo virou aquela pressão. Isso mesmo. Segundo jogo, Boca Juniors 2, Libertad 0. Boca Juniors em casa, cara. O Boca Juniors é muito forte, fez valer o mando de campo, venceu por 2-0. E pra mim, eu acredito que já era pro Libertad, por mais que jogue em casa. Vai ser forte, difícil, mas é que o Boca Juniors faça um gol no Paraguai, a vaca foi pro brejo, né? E o Boca é bem copeiro também. O Boca que contratou um meio campista que fez o segundo gol, aliás, um belo gol. O Boca contratou bem nessa parada da Copa do Mundo, hein? Bem forte. Não desacreditem no Boca Juniors. Não desacreditem. Terceiro jogo, Dariton. Colo-Colo 1, Corinthians 0. É o mesmo caso do jogo do Corinthians que a Chapecoense na Copa do Brasil. Se o Corinthians tivesse feito 2-0 naquele jogo, teria matado a Chapecoense. É a mesma coisa. O Colo-Colo perdeu a oportunidade de ter feito 2, 3 no Corinthians
Teve um encaminhar a jogador a classificação. mais. Sim. Porém, a Libertadores tem o gol fora de casa, né? Tem o gol fora de casa. Então, nesse caso, se o Colo-Colo conseguir fazer um golzinho, já obriga o Corinthians a fazer 3, por mais que o Corinthians jogue em casa, aí já vai ser um encontro de Valdívia com a torcida corintiana, o Valdívia que traz algumas lembranças não muito boas para os corintianos. Vai ser um jogo legal pra gente acompanhar, mas acredito que o Corinthians passe de fase, é o melhor time. Quarto jogo, Flamengo. Primeiro jogo, né? Flamengo 0, Cruzeiro 2. Que jogo do Cruzeiro, galera. Só pra falar um detalhezinho aqui, a torcida do Flamengo está totalmente preocupada, porque o time perdeu de 2-0 em casa e para os cruzeirenses resolveram mandar o segundo jogo no Maracanã, porque eles falaram que estão jogando em casa. Cruzeiro com uma grande atuação de Arrascaeta e de Thiago Neves bateu o Flamengo por 2-0 e tá com a mão na vaga na próxima fase da Libertadores. Lógico que do outro lado tem o Flamengo, mas o Cruzeiro pôs uma ficou mão, mais ficou mais difícil, com certeza. Quinto jogo, Dariton. Atlético Tucumã 2, Atlético Nacional 0, o jogo que o Atlético Nacional me decepcionou bastante. Muito mal e contando com uma falha incrível do goleiro para colaborar com a vitória do Atlético Tucumã. Acho que esse jogo pode reverter o resultado, mas o Nacional tem que jogar um pouco melhor. Joga em casa, é forte na Colômbia, vamos ver o que vai acontecer. Isso mesmo. Outro time brasileiro que se destacou bem nessa rodada foi o Palmeiras, que venceu por 2-0 o Cerro Porteño. Borja 2 vezes, o Cerro Porteño não perdia. Cara, toma, cara. O Cerro não perdia em casa, fazia mais de anos já que o Cerro não perdia em casa. O Palmeiras venceu por 2-0. O time do Felipão vem forte para conquistar essa Libertadores. Mas é aquela história também, né? O Cerro não perdia em casa porque no Campeonato Paraguai só tem o Cerro. Ele é o líder do Campeonato Paraguai. Então não conta muito. O Borja foi lá e fez. Palmeiras também, esse eu acho que já está classificado, né? Só um milagre pro Palmeiras sair fora da Libertadores. Bom, mais um jogo, Racing 0, River Plate 0. O River com jogador a menos conseguiu segurar o Racing, que é uma pressão complicada também, por mais que seja um clássico argentino. Mas o jogo ficou para ser decidido no Monumental de Núñez. Isso mesmo, 0-0 pro Racing talvez não foi um péssimo resultado, porque vai jogar lá para buscar um empate com gols, né? Um empate com gols classifica o Racing e o River Plate vai ter que vencer a partida. Outro 0-0. Iremos para os pênaltis. É isso aí, vamos mudar de campeonato. Roda. Sul-Americana. O Vasco ganhou, mas não levou. Não levou. 1-0. Perdeu o primeiro jogo por 3-1 lá em Quito para a LDU. Ontem ganhou, fez uma pressão infernal para cima da LDU, mas não levou. 1-0 para o Vascão, que viu uma situação também triste. O Vasco da Gama não consegue engrenar no Brasileiro, é eliminado em competições e agora está eliminado mais uma vez. Venceu, mas não levou. Em vez de chamar um detetizador, põe um gato para matar o rato. Fica uma situação complicada. A situação do Vasco é difícil. Bom, Peñarol 1, Atlético Paranaense 4. Resultado surpreendente. Bela vitória do Atlético Paranaense, né? Confirmou a classificação, jogando bem. Jogou demais o Paranaense, já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. E agora vai enfrentar o Caracas da Venezuela, grande passagem de fase do Atlético Paranaense. É isso aí. E o Bora Bahia? Cerro do Uruguai 1, Bahia 1. E quem se classificou, o Dariton? O Bahia fez história. A primeira vez que o Bahia passa de fase numa competição internacional, né, no caso sul-americana. E já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 na Fonte Nova, não sei se foi em Pituaçu. E tá classificado também, Bora Bahia aí. Lembrando, galera, de 3 jogos que ainda não tem classificados, tá? Que vão ser decididos na próxima semana. Fluminense, no primeiro jogo, Fluminense 2, Defensor 0, jogo da volta no Uruguai. Lembrando também que teremos Nacional e Botafogo, o primeiro jogo do Nacional venceu por 2-1 Botafogo. Lembrando que nesse jogo o técnico do Botafogo foi demitido. Jogo da volta no Engenhão, o Botafogo precisa vencer pelo placar mínimo. E também o São Paulo, que foi surpreendido pelo Colón, perdeu por 1-0 no Morumbi. Vai ter que reverter a situação lá na Argentina. Será que o São Paulo vai com o time reserva para esse jogo na Argentina ou você acha que não? Eu acredito que o São Paulo vai com o time titular. Titular, o São vai Paulo, vai brigar pela... Porque o São Paulo, não se esqueçam, torcedores são paulinos. Você aí, o último título do São Paulo foi na Sul-Americana. Sul-Americana. Mas tá brigando pelo brasileiro, né? Tá brigando pelo brasileiro, então... Assumiu a liderança do Brasileirão, então tem que segurar o... E Botafogo e Fluminense é uma situação um pouco diferente. O Fluminense tá... fazer um golzinho lá no Uruguai, lá já se classifica, né?
Eu acredito no Fluminense, por mais que pega um adversário difícil também. É embaçado lá no Uruguai. Por mais que pega um time que chama Defensor, mas que vai pro ataque, mas... E o Botafogo precisa vencer por 1-0 para se classificar, pressionado o Botafogo. É isso aí. É isso, galera. Resumão das competições de mata-mata. No próximo vídeo vamos falar do Brasileirão, de todas as séries, um breve resumo dos jogos da rodada e também do início dos campeonatos europeus. Não saia daí. Logo estaremos de volta. Mais um vídeo. Mais 10. Valeu!